Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Desenha e Fala aqui no Raon Tatu, o seu canal de tatuagem e arte no YouTube. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, você tá vendo aí que eu comecei, né, esboçando com base em várias referências, não só do passarinho, né, real, do passarinho, né, na foto dele, 2 fotos dele que eu coloquei em diferentes posições ali para me basear, e era uma referência da cliente. Ela queria, né, essa pena colorida, meio roxo, meio magenta aí, que é super bonito, e eu peguei umas outras imagens de referências de Neotrad e de florezinhas, arranjos de florezinhas no fundo que ela me passou também, que ela queria colocar, né? Então eu vim esboçando primeiro com uma ferramenta ali de lápis, né, para dar uma primeira formatação aí, para explorar, né, de uma forma um pouco mais solta a composição, os detalhes principais dele, né, luz e sombra, volumes, formas e tudo mais, e só depois vir finalizando aí, só depois eu vim fazendo um acabamento. Então para isso essa ferramenta de lápis ela é bem útil, porque ela simula a textura bem parecido mesmo com um lápis real assim, e isso me auxilia a fazer um estudo mais solto, menos compromissado com a linha precisa, com, né, o acabamento e tudo mais. Nessa etapa inicial, nessa etapa, né, de começo, de esboço da ideia, assim, é importante não ir com uma linha tão firme, não ir já pensando nesse acabamento, nessa finalização, porque isso faz você pular algumas etapas, né? Se você já vai com esse esmero aí, você acaba não tendo oportunidade, né, de fazer um estudo mais bem embasado aí de todas as opções que você teria, né, de posição, de apagar, refazer e tudo mais. Até na hora da cor, você vê aí que eu estou esboçando com a própria ferramenta de lápis, para eu ter uma ideia base, né, para eu estudar de uma forma bem básica como que essa coloração ia se comportar, né? Então eu jogo aí por cima só para ter essa ideia, e isso já vai me servir como uma espécie de concept mesmo, como uma espécie de rascunho para quando eu vir, né, fazendo a versão final, eu já ter tudo definido, tudo acertadinho, né, eu já saber onde que vai ficar cada coisa. E aí eu dei uma espelhada nele, né, porque eu tava vendo em qual braço que ia ficar com a cliente, para, né, qual posição ia ficar de acordo com o corpo, né, e a gente decidiu que dessa forma ia ser mais interessante. Ela ia fazer no braço direito e ele ia estar olhando para fora ali, né, e não para dentro do corpo. Então, uma vez que isso tivesse definido, eu só, né, refiz alguns detalhes ali do arranjo para ficar um pouco mais interessante. Ela queria colocar um pouco mais de flores, preencher um pouco melhor o espaço, né? Então eu estudei dessa forma e fiz os ajustes necessários ali, né, de distorção para encaixar, para ficar com uma perspectiva melhor. E você vê que agora sim eu venho finalizando, né? Mas é muito mais fácil já fazer esse desenho com tudo estudadinho, com tudo definido. Então eu venho aí fazendo a linha dele, priorizando ali, né, dando um foco principal nesse lance da textura das penas dele, né? Então na barriga ali, no pescoço tem esses penas que parecem mais pelinhos de tão fininhas que são, mas o grande lance vai ser na parte da asa ali, né, que eu vou fazer todo esse desenho das camadas de sobreposição de pena, porque isso na hora de colorir e fazer os efeitinhos de branco vai fazer toda a diferença. Então bastante atenção ali, né, no formato dessas penas, que é parecido com escamas também, dependendo, né, mesmo tipo de recurso de efeito. Então eu fiz algumas ali, fui testando se eu ia fazer em tudo, se eu ia fazer só numa área mais localizada de brilho, né, e enfim, usando a linha aí para definir essa linha que já vai servir, né, para fazer o stencil, né, usando aí, mandando para uma impressora de stencil que eu tenho. E um cuidado que eu tenho é justamente de fazer a linha, né, numa espessura que fique mais fininha, mais delicada, não só porque esse trabalho pede, mas também
porque na hora, né, de passar para o stencil é importante, se a linha estiver muito grossa, a própria impressora, na hora de passar para o ectográfico, ela já dá uma certa inchada, né, na linha, e também na hora de passar para a pele, né, com o transfer que puxa, dá uma borradinha, também dá uma certa inchada, então acaba às vezes poluindo demais o desenho. Por isso, mesmo que o desenho leve bold, na hora de fazer o stencil eu não coloco, eu deixo, né, só a linha fininha no stencil, eu faço o bold numa outra camada, numa camada por cima, separado. Você viu ali, né, que eu estudei algumas penas coloridas. Isso é um acabamento que eu decidi fazer, né, e passar para tatuagem. Ficou bem interessante, assim, de forma que aonde tem esses efeitinhos da pena, né, a ideia é jogar uma cor base e fazer o contorno das penas com essa mesma cor mais escura, vamos supor um rosa claro e um magenta, um arroxeado ali. Isso já vai garantir, né, um brilho e um efeito que, se você olhar assim a foto do passarinho real, ele tem, né, esse efeito de brilho ali na pena, como se fosse igual você vê às vezes o próprio pombo, né, tem uns brilhos que parece furtacor, assim. Então a ideia aqui era fazer esses efeitos, né, meio, não furtacor, né, mas nos tons de roxo, magenta e tudo mais. E aí eu venho fazendo o bold, né, para destacar a silhueta do personagem, né, do passarinho ali, do fundo, desse arranjo de florezinhas, não ficar tão polido, não ficar tão embolado. E aí, estudando um pouquinho as sombras, né, a ideia é que, como ele tem a cabeça mais escura ali, né, vai fazer um degradê da cabeça para a parte colorida do corpo e somar aí, né, somar com a cor para fazer uma ênfase maior ainda, né? Se você considera que é uma área principal ali, que tá uma cor pura, né, a parte da asa e tudo mais, não tem o corpo, né, não tem sombra nessa área, só na ponta do rabo e na cabeça, então isso dá um destaque muito maior para essa cor, ela fica muito mais vibrante. E aí você viu que eu fiz efeitinhos de branco nas peninhas, né, isso realça a silhueta individual de cada uma e dá essa ideia de brilho, dá essa ideia que a gente queria passar. Depois eu vim fazendo só o acabamento do fundo rapidinho, basicamente fazer uma base de sombra também, não tão pesada quanto a do corpo do passarinho, para, né, não competir, não brigar, para ficar mais rebaixado, num tom mais clarinho no fundo. E aí depois é só jogar, né, uma camadinha ali de cor com uns verdinhos e também até é interessante, assim, não deixa de ser uma certa coincidência, porque ela escolheu a cor do passarinho pela foto que ela viu, e naturalmente, né, bem natural que a parte de fundo seja meio verde, porque a gente está falando de flores e folhas, mas é interessante porque o verde ele é complementar, né, ao magenta ali nesse caso, ao rosa, né, e o amarelo, né, que a ponta das folhas, que é mais amarelada, ela também é complementar ao roxo. Então, ao mesmo tempo que você tem um degradê de roxo para rosa, para magenta, né, você tem um degradê de verde para amarelado, e são duas cores que são complementares, aí duas escalas cromáticas que se complementam. Isso faz, né, um realce, um contraste muito maior de figura e fundo, um recorte muito mais interessante. Você está vendo aí o resultado e eu espero que você tenha curtido. Esse foi mais um Desenha e Fala. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.